Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e nós vamos então dar continuidade aos estudos do nosso módulo 1, do nosso primeiro capítulo, que é justamente aquele que fala sobre as sequências discursivas. Hoje, então, eu peço que vocês coloquem na página 71 da apostila de vocês. Para a gente, então, poder lembrar um pouquinho, né? Nós temos aí a definição de sequências discursivas, que é justamente o modo como se organiza a própria composição textual em função do objetivo do autor. Nós vimos isso na nossa aula anterior. Vimos também que nós precisamos prestar mais atenção nesses três elementos, nesses três pontos, para conseguir identificar a sequência discursiva, que é justamente o objetivo principal daquele texto, daquela sequência, o esqueleto do texto, como é a estrutura, como ele foi construído, como os parágrafos estão divididos e estruturados, e as marcas linguísticas, as marcas sintáticas e semânticas que eu consigo identificar, que eu consigo reconhecer no texto. Sabendo disso, né, nós temos aquelas nós temos então essas 6 sequências discursivas. Na aula anterior nós trabalhamos a sequência narrativa, descritiva e expositiva. Na aula de hoje nós vamos então trabalhar com as sequências argumentativa, injuntiva e conversacional. Então, na aula de hoje, como eu já adiantei para vocês, são essas 3 sequências que nós vamos então comentar. Lembrem-se que dentro do mesmo texto nós podemos ter mais de uma sequência, não é problema. Assim como também o texto pode ser formado por uma única sequência discursiva, também não é problema. Mas para a gente conseguir identificar, nós temos que ver então aqueles 3 pontos: o objetivo, o esqueleto e as marcas linguísticas que eu consigo identificar. Pois bem, primeira sequência da nossa aula de hoje, então, a sequência argumentativa. Nessa sequência, você tem, então, como objetivo defender um posicionamento sobre um determinado assunto, ou uma ideia, ou também algum conceito. Então, sempre que você tiver como objetivo defender um posicionamento, você tem aí uma sequência argumentativa. Como você vai defender um posicionamento, você vai defender uma opinião, é muito comum que você faça isso através da exposição de fatos, de ideias, de conceitos, para que se chegue a um determinado posicionamento, para que se chegue a uma determinada conclusão. Então, na sequência argumentativa, é muito comum a presença, então, de outros textos para que você possa embasar essa opinião. E nós temos como marca linguística a predominância do tempo presente. Nós temos aí essa característica mais comum para a sequência discursiva argumentativa. Como exemplo, eu trouxe então esse texto para vocês. A adolescência agora vai até os 24 anos, diz estudo. Até quando vai a adolescência? Alguns podem achar que ela dura a vida toda, mas cientistas definiram um período para essa fase da vida que fica entre a infância e a fase adulta. Estudo divulgado pela revista científica Lancet Child e Adolescent Health afirma que a definição de adolescência mudou, passando agora para o período entre 10 e 24 anos de idade. Pela definição anterior, essa etapa da vida ia até os 19 anos. A nova definição reflete mudanças de comportamento, como a demora para concluir os estudos, casar e ter filhos. De acordo com o estudo, a definição adequada dessa etapa da vida é essencial para o desenvolvimento de leis, políticas sociais e serviços. O estudo lembra que a definição do início da adolescência já foi antecipada anteriormente, para 10 anos, costumava ser padronizada como 14. Vejam então que você tem aí esse posicionamento, a pessoa que escreveu, que você vê que também ela não se manifesta, é um texto impessoal, mas quem escreveu tem aí a intenção de defender esse posicionamento, de que agora a adolescência vai até os 24 anos. E para defender esse posicionamento, ela faz aí o uso desse estudo, né, que foi divulgado, mostrando aí
e embasando a sua opinião. Pois bem, aqueles 3 pontos que a gente tem que ver sempre. O objetivo: defender o posicionamento, uma ideia ou um conceito. O esqueleto, a estrutura. Você tem aí o uso de recursos argumentativos, além da exposição de fatos, ideias, conceitos, com finalidade persuasiva, ou seja, eu quero convencer o meu leitor a aceitar, a concordar com a minha opinião. Marcas linguísticas, ele é mais ou menos formal, né? Ele não chega a uma formalidade extrema, mas você mantém aí essa formalidade de acordo com o público, de acordo com o assunto que vem no texto, né? Vai realmente depender da situação comunicativa. E você tem a predominância do tempo presente. O tempo verbal presente é o mais predominante. Próxima sequência, nós temos aí a sequência injuntiva. A sequência injuntiva é aquela que apresenta os procedimentos que devem ser seguidos, passo a passo, em determinadas situações. Você tem aí uma linguagem geralmente objetiva, uma linguagem clara e direta, e você tem o uso dos verbos no imperativo. Então, a sequência injuntiva é essa sequência que vai te ensinar algum procedimento, que vai te aconselhar a seguir alguma coisa. Você tem aí normalmente esse tipo de texto. Como exemplo, eu trouxe então para vocês essa receita de muffins de pizza para cachorro. 2 ovos inteiros, 50 gramas de ricota fresca, uma colher de chá de azeite, orégano e manjericão frescos, a gosto, um tomate médio picado, meia xícara de farinha de amêndoas ou farinha de grão de bico. Em um recipiente, amasse a ricota com um garfo. Adicione os ovos, o azeite, o orégano, o manjericão e o tomate picado. Misture bem e adicione a farinha de amêndoas ou a farinha de grão de bico, misturando delicadamente. Leve para assar em forminhas de cupcake em forno pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 25 minutos ou até que estejam firmes. Armazene em geladeira por até 5 dias. Rendimento: 6 muffins. Vejam então que nesse gênero receita é muito comum essas sequências aí com o uso do imperativo, como por exemplo quando ele diz amasse a ricota, adicione os ovos. O verbo ele está conjugado no modo imperativo, que é aquele modo de ordem, conselho, pedido. Então ele está dizendo como você deve proceder e dando todo esse passo a passo dentro do procedimento. Ok? Temos então esses 3 elementos para sequência injuntiva. O objetivo: ordenar, mandar, executar uma ação e apresentar procedimentos a serem seguidos. O esqueleto: você tem aí a enumeração de procedimentos ou de regras que devem ser seguidos. Manual de instruções, você tem também sequências injuntivas, até naquele manual de alguns jogos, regras de jogos de tabuleiro, você também vai ter a sequência discursiva justamente porque ele vai enumerar aí os procedimentos e as regras que devem ser seguidas. Marcas linguísticas, você tem então essa linguagem objetiva, essa linguagem precisa e clara, e os verbos normalmente vão estar no imperativo ou no infinitivo. É o que você tem de mais comum aí para a sequência injuntiva. Por último, não menos importante, temos então a sequência conversacional. A sequência conversacional é essa sequência de falas, conversação, conversa. Então, quando você tem dentro do texto uma sequência onde há diálogo, onde você tem aí essa troca, essa sequência de falas, você tem a sequência conversacional. Então, como característica, você tem essa recepção imediata do ato comunicativo. Se você tem 2 ou mais pessoas participando, você tem essa recepção imediata. Um fala, um já responde, o outro fala novamente, e aí você tem essa troca rápida aí de mensagens. Além disso, é muito comum a presença de elementos fáticos, ou seja, aqueles elementos que você reforça a questão do canal. Oi, tudo bom? Entendeu? Esse daí é só para você testar o canal e testar se a comunicação está funcionando. Esses seriam aí os elementos fáticos.
E também, quando você pensa na sequência conversacional escrita, você tem aí o uso de sinais gráficos para reproduzir essa questão da oralidade. Então, o uso da interrogação, do ponto de interrogação, para indicar que é uma pergunta e a entonação muda. O uso da exclamação para indicar que é algo que está sendo dito com uma empolgação, com um certo sentimento. Então, quando você pensa na sequência conversacional escrita, alguns sinais gráficos vão te ajudar, vão contribuir para que você entenda aí como se deu aquele processo de comunicação. Como exemplo, trouxe esse daqui para vocês. Perguntei para o meu filho o que é o amor e ele me respondeu: Ah, mamãe, o amor é quando a gente compra uma batata frita para alguém e não pede nenhum pedacinho. Vejam aí que quando eu falo da sequência conversacional escrita, temos aí a presença do travessão para indicar a fala de alguém. Temos aí a questão desse verbo que vai dar início, né, que vai mostrar a fala quando ele diz: Ele me respondeu, dois pontos. Então ele vem aí com esse verbo para mostrar que vai vir a fala do personagem. E vejam que, por se tratar de uma conversa entre uma mãe e uma criança de 5 anos, a linguagem é uma linguagem informal. Então, de acordo com os participantes, a linguagem vai se adequar dentro desse processo comunicativo. Então, como características, nós temos o objetivo: estabelecer a interação imediata entre os interlocutores. O esqueleto, ele é organizado segundo a lógica de turnos, ou seja, um fala, um responde, um fala, o outro responde. Então, esse turno é justamente essa questão da troca de posição dentro aí do processo de comunicação. E, como marcas linguísticas, nós temos o uso recorrente dos elementos fáticos e dos sinais gráficos para representar os recursos da oralidade. Pois bem, meninos e meninas, sobre as sequências discursivas, o que nós tínhamos para conversar com vocês era isso, né? Pedimos então que vocês façam as atividades para que a gente possa reforçar, para que vocês possam compreender, ver também como esse tipo de conteúdo pode ser cobrado em alguns vestibulares, como eles normalmente vêm, né? Na proposta de redação em si, não há como fazer essa cobrança sobre sequência discursiva, mas questões de linguagens e códigos, questões relacionadas com gêneros, contextos, sim, podem cobrar sobre as sequências discursivas. Como atividade, então, fica a proposta para que vocês façam da página 75 à página 77. São as páginas do praticando. E, em relação a essas questões do praticando, na nossa próxima aula, eu vou fazer a correção com vocês. Nós vamos, então, ter uma aula só para a resolução dessas questões do praticando. Tá certo? Pois é isso, meninos. Aguardo vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.